Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa é a nossa trilha de aprofundamento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou a professora Jamaica Kelly, professora de Geografia. E hoje, na nossa aula, nós vamos aprender sobre consciência ecológica. Vamos então à nossa aula? Eu quero trazer aqui um slide explicando o que é consciência ecológica. Quero ler junto com vocês. Vamos lá. Consciência ecológica, pessoal, é uma dimensão do consumo consciente, que nós vamos aprender também na aula de hoje, tá? Que envolve aí a consideração do impacto ambiental nas nossas decisões de compra, certo? O consumo consciente é uma atitude e ele também aí é um estilo de vida que vai priorizar dois pontos importantes da nossa aula hoje que estão destacados, que é a sustentabilidade e a responsabilidade. Aqui ao lado nós temos uma imagem que vai representar justamente essa política e essa conscientização, tá? Que nós queremos abordar hoje, que é justamente essa consciência voltada para o meio ambiente, voltada para o desenvolvimento sustentável, e por isso ela é chamada de consciência ecológica, ok? Bem, também falando sobre consciência ecológica, nós não podemos deixar de lado um ponto bastante importante, visto que ele é um sinal e ele representa a sociedade atual, que é o consumismo. Vamos lá entender então o que é o consumismo, por que a gente tem que trazer a consciência ecológica para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade, pessoal, é uma sociedade conhecida pelo consumismo. Então, o consumismo é a compra excessiva. Eu até destaquei, tá? Duas palavras importantes dentro desse conceito todo, ó, é a compra excessiva e também descontrolada de produtos, ou seja, é quando a pessoa ela é impulsionada a comprar e muitas vezes ela compra de forma excessiva, tá? E também a outra palavra, excessiva e descontrolada. Isso aí é uma análise do que é o consumismo. Outra característica aqui, pessoal, do consumismo é justamente a seguinte. Observem aqui na tela comigo. Não considera as necessidades reais. Ou seja, a pessoa não compra por necessidade, tá? E também o consumismo não vai levar em consideração de forma alguma uma questão bastante importante, visto que a nossa sociedade, tá, precisa urgentemente, que é o que, professora? Falar e tratar dos impactos ambientais. Vou até destacar aqui no texto para vocês, tá? Então, o consumismo não considera as necessidades reais e até mesmo os impactos ambientais. Agora eu quero falar da imagem. Vamos para a imagem? Olha que interessante essa imagem. Pessoal, é uma imagem até um tanto real. Se a gente sair de casa hoje, é muito comum a gente se deparar nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, é muito fácil a gente se deparar com uma imagem como essa, tá? E essa imagem, ela tem uma análise bastante interessante. Essa imagem, ela é chamada de consumido, ó. Aqui embaixo na legenda, o criador dessa imagem chamou ela de consumido. Por quê? Porque o consumismo nos leva a ser consumidos. Consumidos muitas vezes aí pela propaganda. Olha a quantidade de propaganda que envolve aqui toda uma questão social, política e econômica à frente aqui de nós, clientes, né, consumidores. Então, muitas vezes nós somos bombardeados todos os dias por diversos tipos de propagandas, tá? E isso nos leva, muitas vezes, a ser o quê? Consumistas. Então, esse ponto da aula que eu gostaria de chegar. Tratar do consumismo, a gente precisa, juntamente, discutir, trazendo aí a questão da consciência ecológica, que nós precisamos ter essa consciência a partir das nossas atitudes de compra, ok? Bem, eu quero também trazer um pouco mais aqui do consumo consciente. Quero que vocês vejam essa imagem aqui, tá, pessoal? Diferente da imagem anterior, que a pessoa está sendo consumida ali pelas propagandas, pelos anúncios, isso daqui já é uma forma mais, como que eu posso dizer? É uma análise mais reflexiva do que é o consumo consciente, do que é aí a consciência ecológica.
Olha os pontos importantes que a imagem aborda. O tema é consumo consciente e ela aborda o seguinte: o que precisamos avaliar, pessoal, dentro da nossa sociedade tão consumista? Precisamos avaliar os impactos, tá? Do nosso consumo, como consumidores, precisamos avaliar os impactos. Precisamos pensar bem aí antes de comprar, seja à vista, seja no crédito, mas nós precisamos o que avaliar. Será que realmente eu preciso de determinado produto ou estou sendo levado a comprar? Ok? Outra coisa importante aqui, o terceiro tópico é: conheça as práticas das empresas das quais consome. Qual é a procedência dessa empresa? Será que ela utiliza aí um consumo mais consciente? Será que ela utiliza de uma matéria-prima que vai proteger a natureza? Outra coisa também aqui, pessoal, que é muito importante dentro da sociedade consumista que nós temos hoje é: reutilize, conserte, transforme, ok? Isso é uma política bastante importante que nós precisamos adotar no nosso dia a dia, ok? Também, outra imagem aqui, divulgue o consumo consciente. Nós precisamos transmitir essas ideias sobre consumo consciente, sobre a consciência ecológica, ou seja, nós podemos levar outras pessoas também a refletirem sobre as nossas atitudes como consumidores, certo? E por último, não menos importante, aqui é o ponto principal da nossa aula, que é, olha só que interessante, uma pergunta. Pergunte-se, por que comprar? Por que você precisa comprar? Por que comprar determinado objeto? Por que comprar determinada roupa? Pense bem, tá? Para você ter uma reflexão se aquilo realmente é necessário para você. Outro ponto aqui, eu gostaria de ler essa caixa de texto com vocês, explicar um pouco mais do consumo consciente, tá? Olha que interessante. É uma prática, quando a gente fala de consumo consciente, isso é uma prática, e é uma prática de repensar os hábitos de consumo, considerando aí o impacto positivo ou negativo no meio ambiente, também na economia e principalmente na sociedade do qual nós fazemos parte. Outro ponto importante aqui é que o consumo consciente, ele vai envolver aí as nossas escolhas, tá? De compra e uso de recursos aí de maneira deliberada. Então, isso é a ideia que nós precisamos ter sobre o consumo consciente, sobre toda essa consciência ecológica. Certo, pessoal? Aqui eu trouxe algumas características que nós precisamos aí, ou podemos adotar como consumidores, e eu queria ler junto com vocês, certo? Falando aí do consumo responsável, pessoal. Bem, é um modo, tá, de vida que envolve consumir menos. Eu até deixei aqui essas duas palavras destacadas, tá? Então, é uma forma aqui que defende você diminuir seu consumo e garantir que o consumo seja mais sustentável. Olha que interessante. Também priorizando valores como responsabilidade e respeito. Isso principalmente também voltado para o meio ambiente, não podemos esquecer, tá? Aí eu trouxe aqui algumas dicas para o consumo consciente. Vamos ler comigo? Olha que interessante. Planejar as compras, evitar compras por impulso, já falei isso aqui na aula. Consumir apenas o necessário. Ah, professora, mas isso é muito difícil, consumir apenas o necessário. Olha a imagem que nós apresentamos aí durante a aula, em que a pessoa muitas vezes é consumido pela propaganda. Então, nós precisamos refletir, tá, pessoal? Isso é uma aula também reflexiva, certo? Então, precisamos reutilizar os produtos e embalagens, isso pensando principalmente no meio ambiente, principalmente na natureza. A gente precisa ter a prática de separar o lixo, usar crédito conscientemente, tá bom?
e priorizar aí a compra de produtos que vão durar mais tempo. Então, priorizar aqueles produtos que serão mais duradouros. E por último, um ponto importante é o quê? Evitar o consumo de produtos piratas ou contrabandeados, certo? Isso também é um ponto do consumo responsável, certo, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, aprendeu sobre consciência ecológica e também alguns pontos da consciência ecológica. A gente discutiu sobre o consumo, a gente falou do consumismo e a gente também falou do consumo responsável. Então, vamos fazer um resumão aí da nossa aula? A gente aprendeu o quê? Consciência ecológica é a compreensão, é quando você faz essa reflexão e tem a compreensão do quê? Do impacto das ações humanas no meio ambiente e, principalmente, pessoal, a responsabilidade de agir para preservar o nosso planeta. A gente também aprendeu alguns pontos importantes que eu trouxe aqui destacado e eu quero ler junto com vocês, tá? A consciência ecológica, ela vai contribuir para a preservação do meio ambiente, garantindo aí a sustentabilidade do ecossistema, considerar as gerações futuras, combater as mudanças climáticas e também promover uma economia sustentável. Algumas principais características, tá? Que a gente pode também trazer para o nosso dia a dia que falamos na nossa aula de hoje. Entender, pessoal, que os recursos naturais, eles são limitados. Por isso, nós precisamos o quê? Respeitar a natureza, tá? E todas as formas de vida, fazendo o quê, professora? Fazendo o grande contexto da nossa aula, reduzir o consumo, principalmente o consumo desnecessário, descartar resíduos de forma adequada e também a ideia aí de reciclar que a gente trouxe na imagem, certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências utilizadas aí para análise dos slides, análise dos textos. E espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!